Olá, pessoal! Aqui estamos mais uma vez, com a graça de Deus, para fazermos as análises do nosso estudo de Torá. Vamos fazer a análise da sétima aliá da porção semanal da Parashá Hukat Barak, junto com o Mafir. Isso está no livro de Bar Midbar, que é conhecido como Números, 23, 27 até 25, 9, pelo método Pardes, ou seja, Pshat, Remer, Drash, Sod, também referenciado pelo Talmud, com lentes racídicas e aplicação para nós, Bnei Noach, que afinal de contas, para muitos estudos estão sendo feitos, mas direcionado para Bnei Noach, estamos aqui fazendo, né? Somos uns poucos fazendo. Aliás, aproveita que está no início, curte, compartilha, divulgue, tá certo? Ajude de alguma maneira que a Torá seja propagada para nós, Bnei Noach. Legal? Então, vamos lá, minha gente, com a graça de Deus, que a palavra da nossa boca expressa do nosso coração, seja aceita diante de ti, Senhor, nossa rocha, nosso Redentor. Introdução dessa coisa toda. A Torá, a sétima aliá da porção unificada, Hukat Barak, no livro de Bar Midbar, encerra o ciclo das profecias de Bilã. Bilã é conhecido como Balaão, tá? Então vamos lá, minha gente. E narra a trágica queda de Israel em Sitim, onde o povo cai na idolatria de Baal Peor. É através da sedução de mulheres moabitas e medianitas, culminando no zelo do sacerdote Pinhas, que é Finéias, né? O pessoal chama de Finéias, é Pinhas. Na sétima aliá, conclui-se a Parashá Hukat Barak, ok? É um dos episódios mais dramáticos da Torá. Pode até fazer um filme dele, né? Nesse episódio, após 3 tentativas frustradas de amaldiçoar Israel, Bilã torna-se, contra a própria vontade, um instrumento de bênçãos proféticas. Ok? Instrumento de bênçãos proféticas. No entanto, incapaz de derrotar Israel pela maldição, ele aconselha Balac a recorrer a uma estratégia mais sutil, ok? A sedução espiritual por meio da idolatria e da imoralidade. Olha que triste. A narrativa. Isso tudo por dinheiro. Tem gente que faz tudo por dinheiro. A narrativa culmina na apostasia em Baal Peor e na intervenção decisiva de Pinhas, que interrompe a praga enviada por Hashem. Sob a ótica do Pardes, essa aliá mostra um dos maiores perigos da vida espiritual, que esse perigo não vem, em geral, de ataques externos, mas da corrupção interior, dentro de cada um. Bom, vamos então iniciar pelo nível literal, o Pshat. No nível Pshat, este foca na cronologia histórica e no sentido direto do texto. A terceira tentativa, Balac leva Bilã ao topo de Peor. Bilã, ele muda de estratégia, ok? Bilã agora vai mudar de estratégia. Ele não vai mais ao encontro dos auguros, mas vira o rosto para o deserto. Ele vê Israel acampado por tribos. O Espírito de Deus vem sobre ele e ele profere a famosa bênção. Matovur alecha Yaakov. Quão belas são tuas tendas, ó Jacó, 24, 5.
Inclusive, isso é uma oração que nós fazemos todas, matinal, né? Nós fazemos sempre, todos os dias. Então, o fim da aliança. Balaque se ira e expulsa Bilã sem pagamento. Antes de partir, Bilã profetiza voluntariamente o futuro messiânico e a destruição dos inimigos de Israel. 24:14 até 25. A tragédia de Sitim. Israel se estabelece em Sitim e começa a se prostituir com as filhas de Moabe. Elas convidam o povo ao sacrifício a seus deuses. Israel se apega a Baal Peor. Que tragédia! O julgamento e a praga. A ira divina se acende, provocando uma peste. Zinri, um príncipe de Simeão, desafia Moshe Rabbeinu publicamente ao levar uma princesa midianita, a Cubi, para sua tenda. Pinhas toma uma lança e executa ambos e cessa a praga. Ele atravessa a lança através dos dois, que já havia matado 24.000 pessoas. Presta atenção, num dia. Balaque leva Bilã a outro lugar para tentar amaldiçoar Israel. Né? Vamos rememorar aqui. Porém, só consegue pronunciar bênçãos. Balaque se irrita, mas insiste. Bilã profetiza a grandeza da futura Israel. Em seguimento, o povo de Israel cai em pecado com os filhos de Moab, participando de idolatria. Isso provoca a ira divina, uma praga que atinge o povo, até que Pinhas intervém com zelo, interrompendo essa transgressão. Vamos ver agora o ponto central disso. Israel é protegido contra maldições externas, mas vulnerável quando se corrompe internamente. Assim, a lição que fica para cada um de nós, gente, é justamente essa. Bom, vamos lá, vamos fazer um resumo da Aliá. Balaque leva Pinhas, um terceiro local. Dessa vez, Bilã compreende que Hashem determinou abençoar Israel e deixa de recorrer a práticas divinatórias que utilizava anteriormente. Ao a contemplar acampamento, Israel, organizado segundo suas tribos, o Espírito de Hashem repousa sobre ele. Ele profere essas bênçãos e tal, e após as bênçãos, Balaque despede Bilã com ira. Bom, e em seguida, Torá revela que Israel passou a prostituir com as filhas de Moab, participando dos seus sacrifícios. Quando Zinri, da tribo de Shimon, desafia Moshe, trazendo a Moabita, acampamento, Pinhas os executa com a lança. O ensinamento central do Pshat é: a bênção é irrevogável. Depois das 3 tentativas, Bilã reconhece que ninguém pode alterar a vontade de Hashem. As bênçãos não decorrem do poder humano. Já falamos disso na paraxá passada, mas da fidelidade do Criador à sua aliança. 2. O fracasso externo gera ataque interno. Como Bilã não consegue destruir Israel externamente, procura provocar uma queda moral. E a estratégia muda da maldição para a sedução, da força do compromisso com o pecado. A santidade exige vigilância contínua. Isso é uma grande verdade, minha gente. Mesmo após receber bênçãos extraordinárias, Israel ainda pode cair caso abandone a aliança com Hashem. Vamos examinar o Remes? A insinuação, a alusão. Remes busca uma pista nas letras, as alusões e na gemátria, as tendas alinhadas. O texto diz que Bilã viu a Israel acampado segundo as suas tribos, garantindo a privacidade visual alheia. Isso alude à pureza familiar como escudo supremo de Israel. A estrela de Yaakov. A expressão uma estrela, Kohav, procedera de Yaakov, alude ao rei Mashiach. A gemátria
Kohav é 48. O texto repete a palavra Vekan e se levanta um cedro, cuja soma também alude ao reerguimento da dinastia de Davi, tá? Da linhagem direta de Davi. A letra Yud em Baal Peor, o culto a Peor, envolvia defecar diante desse ídolo, um ato de desagrado máximo do degradação humana, um ato degradante, horrível do ser humano. O nome Peor significa aberto. O texto faz alusão ao sutil de que, ao abrir mão da mente, a letra Yud, nome divino, o homem se rebaixa ao nível puramente animal. Ok? Ou seja, o maior aberto. Baal, Peor. A Peor é aberto. Maior aberto. Então, o homem se degrada de maneira horrível. O fato de Bilã não conseguir amaldiçoar Israel alude ao princípio de que nenhuma força externa pode destruir um povo que permanece fiel a Deus. O pecado de Moabe sugere que o verdadeiro perigo não vem de fora, mas da sedução interna e da perda da disciplina espiritual. O contraste entre a benção e a queda mostra que a maior ameaça é o uso incorreto da liberdade que nós possuímos. Quão formosas são as tuas tendas, ó! Os comentaristas observam que as entradas das tendas israelitas, elas não ficavam voltadas uma para as outras. O que isso significa? Isso simboliza respeito, recato, dignidade familiar, limites saudáveis. Uma sociedade permanece forte quando preserva a santidade da vida privada. Estrela de Jacó. A estrela representa esperança, orientação, luz no meio da escuridão. No plano espiritual, simboliza a centelha divina presente na humanidade. Na tradição judaica, essa profecia aponta para o reinado davídico e sua consumação agora na era messiânica. Baal Peor, maior aberto. Peor representa o externo oposto da santidade. Enquanto se vive Hashem eleva o ser humano, Baal Peor simboliza a degradação dos instintos e a banalização do sagrado. Quanto mais banalizado for, quanto mais degradante for o ser humano, maior é o culto a Baal Peor. A lança de Pinhas. A lança representa discernimento. Nem toda situação exige rigidez, mas há momentos em que a decisão permite que o mal avance. E o Drash? O Drash é homilética, talmúdica e racídica. Vamos dar uma olhadinha nesse aspecto do Drash, da homilética? O Drush, como o pessoal costuma dizer também. O Drash extrai lições éticas e psicológicas através do Tratado Sanhedrin 105a e 106a e do pensamento racídico. Vamos dar uma olhadinha no conselho de Bilã. O conselho que Bilã deu a Balaque. O Talmud diz o seguinte: o Talmud explica que Bilã, sabendo de que Deus de Israel odiava a devassidão, aconselhou Balaque. Deus deles odeia a lascívia. Arme tendas de prostitutas e venda produtos baratos para atraí-los. Cuidado com isso, hein? O que Bilã não conseguiu com as maldições, imprecações espirituais e o seu hackeamento dos painéis espirituais, ele conseguiu corrompendo a moral do povo. A lente racídica sobre o zelo de Pinhas, a Hassidut analisa a psicologia do erro de Zinri
e a posição de Pinhas. Zinri justificou seu ato racionalmente, alegando que Moisés se casou com uma medianita. Ele também podia. Pinhas agiu com Bitu, anulação do ego. O verdadeiro zelo não nasce da raiva pessoal, mas da dor de ver a presença divina sendo profanada. A mudança de Bilã ao olhar para o deserto, Bilã tentou ativar o deserto espiritual. Ou seja, ele hackeou aquele momento em que há um momento certo da ira de Deus e com isso tentou hackear e trazer ali um deserto espiritual vazio, niilismo dentro de Israel. Mas a beleza e a retidão de Israel anulou essa negatividade, forçando o próprio mal a reconhecer a beleza da Torá. Quão belas são tuas tendas, ó Yaakov. Matovu Olaheira Yaakov. O Talmud, Sanhedrin 106a, comenta que Bilã aconselhou Balaque a corromper Israel pela sedição, já que não podia vencê-lo pela maldição. Os mestres Hassidim explicam que isso revela uma verdade profunda. Qual é essa verdade? Quando o inimigo não consegue vencer pela força, tenta pela tentação. Isso acontece conosco também, hein? Pinhas, ao agir com zelo, representa a força da pureza e que corta a raiz da corrupção, as belezas das tendas. Vamos ver um bocadinho sobre essa beleza das tendas. A lição milética. A maior desafio espiritual não é o ataque externo, mas a tentação interna que desvia o caminho divino. O Talmud, no tratado Bava Batra 60a, explica que Bilã elogiou Israel porque suas tendas eram construídas de um modo que nenhuma família invadisse a privacidade da outra. Os sábios concluem: a santidade começa dentro do lar, dentro de casa. A presença da Shekhinah repousa onde existe respeito, recato mútuo. Respeito mútuo, recato. E isso, vamos lá, o Matovu. Matovu é uma oração. A oração Matovu tornou-se parte da liturgia judaica e noaica. É notável que uma das mais belas orações da tradução tenha sido pronunciada justamente por quem desejava amaldiçoar Israel. Os sábios veem nisso uma demonstração que a verdade divina pode emergir até da boca de um adversário. Sanhedrin 106a diz o quê? O Talmud relata que Bilã aconselhou Balaque a usar mulheres moabitas para induzir Israel à idolatria. A lógica era simples. Se não fosse possível derrotar Israel pela força, seria enfraquecer espiritualmente. Os sábios concluem que a corrupção moral frequentemente precede a decadência espiritual. A coragem de Pinhas. No Talmud, no Sanhedrin 82a, Pinhas recorda a halahá transmitida por Moshe sobre o caso de profanação pública externa. Moshe aprova sua ação. Os sábios observam que Pinhas não agiu por vingança pessoal, mas por zelo pela santidade do nome divino. Vamos dar uma passeada no segredo agora, minha gente. Vamos dar uma olhadinha no segredo, Kabbalah. E na área mística, né? No místico, o nível do Sod analisa as forças cósmicas e o combate entre as energias da pureza e da impureza. Baal Peor e a queda de Keter. Baal Peor representa a raiz da Kelipá, das cascas impuras, das Kelipot, cascas impuras, que tenta sugar a energia da Sefirá Da'at, da conexão do conhecimento. Ao defecarem para o ídolo, os idólatras separam o intelecto superior das ações físicas, sitino,
que significa? Vem da palavra shituf, loucura. Stut é loucura. Okay? Stut, cetim vem da palavra stut, que é loucura. O Sod ensina que ninguém comete um pecado a menos que um espírito de loucura entre nele, bloqueando seu dado, seu conhecimento, seu entendimento. A pessoa tem que ser estúpida para praticar a idolatria, tapar o seu intelecto, seu entendimento. A lança de Pinhas, minha gente. A palavra para lança é romar. O valor numérico de romar é 248, que corresponde aos 248 mandamentos positivos de Torá e os 248 órgãos do corpo humano. Ao levantar a lança, Pinhas retificou o uso do corpo físico, canalizando todas as 248 forças vitais para defender a santidade, estancando a praga que vinha com força de morte. 24 mil mortos. Segundo Zohar, esta aliá descreve um intenso conflito entre os domínios da santidade, que é do chá, e da impureza, Sitra Arra. Bilam tenta abrir canais de acusação, mas encontra apenas canais de bênção. O Talmud e o Midrash, Talmud Sanhedrin 105b, comenta que Bilam tentou encontrar o momento de ira. É verdade, porque tem um momento em que Deus está propenso a usar a severidade divina para amaldiçoar Israel. Mas Deus não se enfureceu. Isso ensina que a misericórdia divina supera a intenção maléfica. Isso nos ensina também que bênçãos não podem ser mudadas, mas as ações negativas podem ser mudadas, canceladas ou anuladas. Lei racídica. O Baal Shem Tov, um dos grandes mestres de exegesia elevada memória e mestre racídico, eles destacam que até forças negativas se transformam em instrumentos de providência divina, de Hazgah Pratik. O mal é reciclado em bem. Qual que é a aplicação ética disso? O episódio mostra que a fala tem poder criativo, mas só é eficaz quando alinhada à vontade divina. Para nós, Binei Noah, filhos de Noé, isso reforça a responsabilidade do uso da palavra, evitar maledicência, evitar lashon hará e buscar as bênçãos. Bom, vamos ver a análise do Matovu através da Kabbalah, através da coisa mística do Zohar. O Zohar interpreta as tendas de Israel como representação das moradas espirituais da Shekhinah. Cada lar construído sobre santidade torna-se um pequeno Mishkan. A estrela. O que ela significa na Kabbalah? Kabbalah, a estrela simboliza a luz de Mashiach. E é uma luz oculta que já existe, embora sua revelação completa pertença ao futuro. E Baal Peor? Vamos ver na visão mística o que significa. Baal Peor representa um nível mais baixo de impureza. Enquanto a santidade eleva os impulsos humanos, Baal Peor glorifica a degradação. O Zohar explica que a idolatria de Baal Peor consistia justamente em transformar aquilo que deveria ser rejeitado em objeto de culto. E Pinhas? Vamos dar uma olhadinha com a visão mística sobre Pinhas. A tradição cabalística identifica Pinhas com a alma de Eliyahu Hanavi. Seu zelo nasce do amor absoluto pelo pacto entre Hashem e Israel. Ele não representa violência, mas restauração da harmonia espiritual rompida pelo pecado coletivo. Na Kabbalah, Bilam representa as forças da impureza que tentam acessar a palavra divina. As bênçãos que saem de sua boca contra a sua vontade mostram que até a impureza é, em última instância, subordinada ao plano divino.
O pecado de Baal Peor é visto como uma queda de santidade da missão, da união, uma distorção de energia vital. Pinhas, com seu ato, restaura o equilíbrio da Sefirot, trazendo paz entre a Resed e a Geburah. Dimensão mística, minha gente. Vamos nessa dimensão mística. O episódio revela que a verdadeira batalha espiritual é manter a santidade da vida e da união contra forças que buscam corromper. E a perspectiva racídica vai nos mostrar outra coisa, mais uma coisa. A Hassidut ensina que Bilã e Pinhas representam dois momentos opostos da alma. Bilã representa inteligência sem submissão, espiritualidade usada para o benefício próprio, ego refinado, porém não transformado, e Pinhas. Pinhas representa o poder nascido do amor, a coragem moral, a disposição para agir quando a verdade exige. O Baal Shem Tov ensina que o verdadeiro zelo nunca nasce da raiva pessoal, nasce do amor por Hashem e pelo próximo. Bom, eu quero aproveitar para passar um ensinamento do Rebbe de Lubavitch. O Rebbe explica que Bilã compreendeu intelectualmente muitas verdades espirituais, mas jamais permitiu que elas transformassem seu caráter. O saber, a Torá, mas sem a transformação do seu caráter, não muda em nada a sua vida espiritual. Pinhas, ao contrário, possui a profunda coerência entre o conhecimento e a ação. Por isso é que eu sempre digo a necessidade da prática das 7 leis e suas ramificações. As 7 leis e as Mitzvot, Bnei Noach. A Hassidut enfatiza que o propósito da Torá não é apenas iluminar as mentes, mas refinar o coração e as atitudes. Legal, né? Lente racídica, Baal Shem Tov, ele ensina que o maior perigo é quando o homem se deixa seduzir pelo prazer sem consciência de Deus. O pecado de Israel, como a ave, mostra como o esquecimento da presença divina abre espaço para a queda. O Reb Nachman, ele fala que a tentação é como uma ilusão brilhante que cega o coração. A bênção de Bilã mostra que Deus protege Israel, mas a queda em Baal Peor mostra que o livre-arbítrio pode ser mal usado, por isso tem que ser vigiado. A solução é a emuná peshutá, ou seja, a fé simples, que protege contra ilusões. A síntese racídica é que a proteção divina é constante, mas só se manifesta plenamente quando o homem mantém a humildade e o zelo. E o zelo de Pinhas ele chama de pureza, restauração, restaurando a conexão. Qual é a aplicação para nós, menino? Vamos lá? Bom, embora os acontecimentos estejam ligados, a aliança específica entre Hashem e Israel está nesta aliança, oferece ensinamentos universais para nós, Bnei Noach. Primeiro, a maior batalha é interior. Nem sempre os maiores desafios vêm de perseguições externas, mas com frequência surgem pela forma de tentações, vaidade, idolatria do poder, relativização da ética. Os Bnei Noach são chamados a vigiar constantemente o seu mundo interior. 2. Preservar a santidade da família. O elogio às tendas de Israel recorda que uma sociedade justa começa no lar. Os princípios das leis universais de Noé florescem quando há fidelidade, respeito, responsabilidade, educação moral. 3. Rejeitar toda forma de idolatria.
Baal Peor ensina que a idolatria nem sempre se apresenta como uma religião formal. Tudo aquilo que ocupa o lugar exclusivo do Criador, seja prazer, riqueza, poder ou ego, podem se tornar um ídolo. 4. Transformar conhecimento em prática. Bilã conhecia muitas verdades. Pinhas viveu essas verdades. O desafio para Beninoa não é apenas estudar ética, mas praticá-la diariamente. Ser uma fonte de bênção. Bilã desejava amaldiçoar e tentou abençoar. E terminou por abençoar. Os discípulos da Torá devem escolher conscientemente ser o instrumento de paz, justiça, compaixão e integridade. Isso participa da obra do Criador na construção de um mundo mais justo, de uma morada para Deus entre nós. Esta aliá contém advertências cruciais para nós, filhos de Noé, Bnei Noa, sobre como as nações interagem com o sagrado e com o Criador. Primeiro, a armadilha do relativismo moral. O plano de Bilã em Sitim prova que a pior destruição de uma sociedade não vem de fora, guerras ou maldições, mas de dentro da corrupção moral e sexual. O Benoa, o filho de Noé, protege sua família e sua comunidade, estabelecendo limites claros de recato, fidelidade conjugal, respeito às leis do casamento e proibições que são as bases dos 7 preceitos universais. O perigo da racionalização do erro. Zinri usou argumentos lógicos para cometer um erro gravíssimo. Para o filho de Noé, o Benoa, a obediência às leis divinas, 7 leis, devem estar acima das conveniências intelectuais ou dos desejos pessoais. Quando a moralidade é flexibilizada pela lógica humana, a sociedade cai no abismo espiritual de Peor. Firmeza contra a idolatria e a blasfêmia. O culto de Baal Peor desumaniza o homem. O Benoa, filho de Noé, ele aprende que a adoração ao Deus único exige dignidade, lucidez e elevação. Atos que degradam o corpo ou a mente em nome da espiritualidade violam frontalmente o preceito contra a idolatria. O quarto, poder e atitude justa. Assim como o erro do seu líder Zinri arrastou muitos à atitude firme de um homem justo, Pinhas, salvou toda a comunidade. O Benoa, o filho de Noé, é chamado a ser um pilar de integridade em seu ambiente, sabendo que em sua postura ética tem um poder espiritual invisível de frear a influência negativa ao seu redor. E a proteção espiritual? Nenhuma força externa, meus amigos, podem destruir quem se mantém fiel ao Criador. Cuidado com tentações. O maior perigo é interno. Seduções que afastam da ética e da santidade. O uso da fala. Assim como Bilã não pode amaldiçoar os filhos de Noé, Benoa, nem Noa, devem usar a fala para a bênção e não para a destruição. O zelo pela retidão. Pinhas ensina que às vezes é preciso firmeza para cortar o mal pela raiz e restaurar a ordem, santidade da vida, e evitar práticas que corrompem a dignidade humana e a pureza da união. Bom, estamos chegando à conclusão do nosso estudo de hoje e nós vamos olhar aqui então que a sétima aliada, Rukat Barak,
encerra a Parashá mostrando que a verdadeira vitória espiritual não se lança pela força, mas pela fidelidade ao Eterno. Pelo Pshat, aprendemos que nenhuma maldição prevalece contra aqueles que Hashem decidiu abençoar, mas que o pecado pode corromper a comunhão com o Criador. Pelo Remes. Bom, as tendas de Israel, a estrela de Jacó, Baal Peor e a lança de Pinhas revelam símbolos de santidade, esperança, degradação moral e discernimento. Pelo Drash, os sábios ensinam que a santidade começa no lar, que a verdade divina pode transformar uma maldição em bênção, que a corrupção moral frequentemente procede da decadência espiritual. E pelo Sod, o Zohar descreve um confronto entre Kedushá e Sitraha, do qual a fidelidade à aliança abre canais de bênção, enquanto a idolatria fecha esses canais. A identificação de Pinhas com a missão espiritual de Eliyahu Hanavi expressa o zelo que restaura a presença da Shekhinah. Sob a lente racídica, Bilã representa conhecimento sem transformação interior. Pinhas, por sua vez, encarna a união entre amor e Hashem, coragem e ação correta. Para os filhos de Noé, os Bnei Noah, a mensagem é clara. A maior proteção espiritual não está nos poderes extraordinários, na magia, nos fenômenos, mas em uma vida de integridade e fidelidade ao Criador. Observando as 7 leis de Noé e os cumprimentos em fazer do lar e da comunidade lugares onde a bênção divina pode habitar. E esse é o grande propósito. E a síntese final, nós vamos chegando a ela, dizendo que as 7 leis, ela mostra, a 7ª aliá mostra o contraste poderoso. Israel é invencível contra maldições externas, mas vulnerável quando se trata de seduzir pela idolatria, pela corrupção interna. A lente racídica ensina que a verdadeira batalha espiritual é contra o ego e a tentação. Para os filhos de Noé, os Bnei Noah, a lição é clara: cultivar humildade, fé simples e retidão protege contra qualquer força destrutiva. Fica então uma frase para nós meditarmos: nenhuma força externa pode destruir quem se mantém fiel ao Criador. Bom, gente, e aí? Você está gostando dessa forma de estudo para Bnei Noah? Comenta aí. Brevemente, esses estudos se tornarão um livro impresso. Que acha eu devo prosseguir fazendo isso? Eu quero a sua opinião sincera, eu quero a sua opinião formada nisso. E caso você deseje apoiar esse projeto e tiver condições, envie a sua contribuição para o Pix que está aí na descrição do vídeo. E também nós temos uma chave Switch para quem está fora do país, ok? Está aí também na descrição do vídeo, com o número da conta, banco de dados parceiro internacional, com a mensagem apoio ao livro e à divulgação do ensino de Torá. Ok? E eu enviarei para você, quando da publicação, um desconto extraordinário de 70% desse projeto, tá bom? E continue divulgando e ajudando a divulgação de Torá. Com a graça de Deus, eu me despeço de cada um de vocês, desejando que cada um tenha as maiores e melhores bênçãos do céu. Muito obrigado e até a primeira aliá de Pinhas que vem aí. Obrigadão, tchau, tchau.